no prêmio IBEST. Vamos lá, deixa eu trazer o Rodrigo Pardal aqui já para a nossa cena. Vamos colocar... Olha o Rodrigo. Rodrigo, você consegue... Tudo bem, querido? Bom dia. Bem, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Vamos lá, vamos conversar sobre todos os acontecimentos recentes. Brasília está efervescente, está eletrizante nesse momento, porque existem lobistas, políticos da extrema-direita tentando truncar processos ali, inclusive democráticos. Legal, se você puder colocar na horizontal, fica melhor o nosso enquadramento aqui. Vou dar 3 destaques aqui antes de passar para você, para a gente fazer um comentário breve. Bom, Tarcísio está articulando anistia em Brasília, já faz acho que uns 4 dias que ele está em Brasília, foi no começo da semana para Brasília e não saiu, mas deixou o estado de São Paulo aqui, né? A Deus dará. E trabalha para articular uma espécie de acordo entre o STF e o Senado, com Davi Alcolumbre, com tudo, para pautar uma anistia que seja palatável para todos os setores ali, o que eu acho curiosamente difícil. Nesse meio tempo, o deputado Rui Falcão, do PT, acionou o STF contra Tarcísio por uma possível obstrução de justiça. Pediu, inclusive, a apreensão do passaporte do Tarcísio, como se ele tivesse, e ele de fato está, trabalhando para truncar ali o julgamento contra Jair Bolsonaro. Eu vou ficar nessas 2 informações, Rodrigo. Eu queria um comentário genérico, geral, teu, sobre esse cenário conflagrado que mistura o campo do judiciário e o campo político no Brasil. Bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Conde, é um prazer estar aqui de novo. Bom, me parece que a gente tem que separar as situações, né? Separar o momento atual, a preocupação com o presente, que é o momento atual dessa semana do julgamento, da preocupação futura de já atores do sistema político vêm. Então, parece que o olho do Tarcísio está mais voltado para isso, né? No sentido de, bom, o que eu posso capitalizar? Até porque ele já se deu mal com aquela questão do Trump, ele não se deu muito bem, e depois vazou o áudio do Eduardo Bolsonaro falando mal do Tarcísio, dizendo que ele não fazia nada. E como ele sabe que o público bolsonarista é muito importante para ele, caso ele queira vencer as eleições ano que vem, essa ideia dele de ir lá lutar Rodrigo, pela anistia é Rodrigo, querido, deixa eu te interromper, sem querer te interromper, porque o pessoal está falando aqui, olha, que o som está baixo, todo mundo aqui no bate-papo, o som do teu, e realmente está um pouco baixo. Dá para você pode, eu não sei se você consegue colocar um fone de ouvido com microfone. Eu já estou com fone aqui já. Então é por isso que está baixo. Talvez a bateria... Não sei. A bateria, não sei. Eu posso tentar mudar para o computador aqui e ver se fica melhor. Ou para o computador, aqui... ou tira esse fone e fica com o som ambiente. Espera aí, deixa eu fazer isso. Tá bom? Então. Tá. Porque esses fones de ouvido sem fio, eles são geniais, né? Mas melhorou agora? Melhorou agora? Eu acho que melhorou. Eu tentei, inclusive, aumentar seu som aqui, mas não, o aplicativo não autorizou. Vamos seguir assim? Vamos seguir assim? E eu vou controlar aqui. Obrigado, querido. Fechou. Pode seguir. Então parece que é esse o ponto, né? Essa ideia. Então ele tenta, na medida do possível, aqui já ter capital político para ano que vem. Como ele foi criticado pelo Eduardo Bolsonaro naquilo que vazou, de que ele não ajudaria o Bolsonaro em nada, e isso pode fazer ele perder voto com a ala bolsonarista, que é muito importante se ele quiser se eleger. Ele não tem como se eleger se ele não tiver voto dessa ala, principalmente a ala mais radical, né, que é a ala que ainda segue o Bolsonaro. Ele está tentando fazer isso para ganhar a confiança dessa ala. Então, essa ideia dele de buscar anistia vem justamente nesse sentido de, bom, eu vou tentar aqui ganhar o voto dessa galera, e para isso eu preciso dizer que eu estou buscando a anistia. O quanto ele está se mexendo ou não, isso não é importante, porque ainda que ele consiga anistia, e aí a esperteza dele é, bom, mas o Supremo vai derrubar a anistia se ele conseguir, se ele for eleito e aprovar uma lei de anistia, o Supremo derruba a anistia. Tudo bem, derruba, mas ele já foi eleito, ele já mostrou que ele fez algo e ele já capitalizou isso politicamente. Tá falando então, ele não está preocupado com o que vai acontecer depois. Ele quer capitalizar politicamente para obter os votos.
Perfeitamente. Está jogando para a plateia, está fazendo campanha. Né? Exato. A gente nem sabe se quando ele for eleito, essa lei de anistia ele vai lutar por essa lei mesmo. Ele nem sabe se isso vai acontecer, se vão prensá-lo quando ele for eleito para que ele não faça isso. Só que até aí as pessoas já vão ter votado, né? Rodrigo, eu queria. Ontem nós fizemos ali uma pequena troca de mensagens, aliás, intensa, e agradeço muito pelo seu cuidado, você é uma pessoa muito, enfim, concentrada, determinada, até para dar essa entrevista aqui para a gente. Eu perguntava para você sobre a constitucionalidade de um possível suposto indulto presidencial que o Tarcísio promete fazendo campanha, como você explicou aqui. Parece que já tem um entendimento e um precedente disso no STF, e eu queria que você explicasse para a gente. Quer dizer, resumindo aqui para a nossa comunidade, essa promessa de indulto é falsa, porque não é líquido e certo que você vai ter um indulto. O STF pode barrar, porque indulto a quem cometeu crime contra a democracia me parece que é inconstitucional. Então eu queria que você explicasse aqui para a gente um pouco sobre isso. Primeiro, Conde, eu vou separar duas situações, porque elas vão começar a ser misturadas, enfim, porque as pessoas são leigas, não têm obrigação de saber. Separar indulto de anistia, tá? A anistia é aprovada por meio de lei de iniciativa do Congresso Nacional. Então, basicamente, o que o Supremo está fazendo agora é lutar pela anistia. Por quê? Tentando fazer lobby para ver se o Congresso aprova uma lei de anistia. Então, a anistia se dá por meio de lei e ela extingue a punibilidade, extingue a pena. Por outro lado, a gente tem o indulto. O indulto não se dá por lei, o indulto se dá por decreto do presidente da República. Então, aí o presidente da República edita um decreto de indulto e o objetivo desse decreto é justamente também, em regra, extinguir a punibilidade. Tá? Então, são dois instrumentos que vão ter o mesmo efeito, a princípio, falando de maneira simplória, mas um é por meio de lei, que é a anistia do iniciativa do Congresso, e o outro é por meio de decreto do presidente da República. Como o Tarcísio não é o presidente, ele não pode agora editar um decreto, só se ele for eleito, de indulto. Mas ele pode brigar pela anistia agora. Então, são esses os instrumentos que estão aparecendo na mídia aí que podem extinguir a punibilidade. Tá? O que aconteceu? O Supremo, ele já analisou que o indulto, quando ele analisou o indulto, um indulto concedido pelo Temer lá atrás, acho que em 2017, não lembro, o Supremo já disse que o indulto está sujeito a um certo controle. Ele tem limites, tanto expressos quanto implícitos. O Supremo não apreciou exatamente a questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque eles não existiam, era a Lei de Segurança Nacional que estava em vigor, porque essa lei dos crimes contra o Estado Democrático é de 2021, então o Supremo não teria como ter falado isso naquela época, porque a lei não existia. Mas, posteriormente, quando o Supremo foi julgar o decreto de graça, graça é uma espécie de indulto, tá? Para simplificar. A diferença é que a graça é individual, o indulto é coletivo. Quando o Supremo foi julgar o decreto de graça do Daniel Silveira, ele anulou porque entendeu que aquele decreto teve um desvio de finalidade. Então, já tem precedente no Supremo Tribunal Federal dizendo que o decreto de indulto tem certos limites que eles devem observar, limites inclusive implícitos. O que acontece é que esse limite, porque tanto indulto, quanto graça, quanto anistia, são formas de perdão. Embora sejam um pouco diferentes, todos são formas de perdão. De maneira que aí o Supremo... Então, o que a gente tem é um julgado já anulando o decreto de graça, que é uma espécie de indulto. O que acontece é que a anistia também busca extinguir a punibilidade, só que por meio de lei. O Supremo já sinalizou, e existe essa tese que está sendo construída, tá, Conde? Não há precedente sobre isso ainda, porque a lei é de 2021. Os crimes contra o Estado Democrático são de 2021. Mas já há uma certa orientação, salvo engano, o Toffoli já chegou a falar isso em alguma decisão, mas de maneira incidental, de que crimes contra o Estado Democrático de Direito são incompatíveis com a anistia. Qual é o raciocínio? Isso está expresso na Constituição? Expresso não está. Mas é um raciocínio a partir de uma leitura da Constituição como um todo. O que se fala é que, por uma questão de coerência interna do sistema constitucional, eu não poderia admitir anistia
para quem pratica crime contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque eu não posso permitir que se extinga a pena, use um instrumento democrático para extinguir a pena de quem quer acabar com a democracia. Pois é, quer dizer, é uma questão quase que lógica, né? Exato, esse é o argumento, entendeu? Então, olha, ele quer acabar com a democracia. Eu não posso usar um instrumento, né, democrático para perdoar a pena de quem tentou acabar com a democracia, um instrumento da Constituição para perdoar a pena de quem tentou derrubar a Constituição. Agora, você sabe que até tem uma nota hoje aí flutuando no noticiário que é de que o Partido dos Trabalhadores até comemora e solta fogos para essa promessa do Tarcísio, porque se ele continuar com essa promessa de indultar o Bolsonaro, vai ser pior para ele eleitoralmente, né? Ele ganha tração ali entre os bolsonaristas mais fanatizados e os menos fanatizados, mas no conjunto da população brasileira é um ônus, né? Você votar vai ser um problema para ele. Resvalando um pouquinho na política. Esse é um cálculo político interessante, porque a gente tem que separar, né, o bolsonarista fanático de quem votou no Bolsonaro. Porque muita gente que votou no Bolsonaro não votou porque gosta dele, mas votou mais por odiar o PT. Então, a gente tem que separar as situações. E me parece, Conde, que o núcleo bolsonarista fanático não é suficiente para eleger ninguém. Então, se ele ficar demais ali, é que o Tarcísio é visível que ele sempre está tentando passear, né, entre esses meandros para não parecerem muito uma coisa nem muito outra. Mas, de fato, dependendo de como ele se manifestar a favor do Trump, a favor do Bolsonaro, ele pode começar, assim, a gerar problema com essas pessoas que não são pessoas que gostam efetivamente do Bolsonaro, só votaram nele porque não queriam o PT, por exemplo. Mas agora o Tarcísio tirou a máscara com mais contundência, né? Foi para Brasília, está lá, né? Operando, se reunindo, fazendo reuniões ali com grupos. E a gente ainda vai abordar esse tema aqui hoje. Eu só queria lembrar, aqui, eu conversando ontem com também um jurista, acho que ontem, quarta-feira, foi o Jorge Folena, acho que eu falei sobre isso com ele, que o Trump nos Estados Unidos, quando assumiu, ele quase que imediatamente ele mandou soltar todos os condenados do Capitólio, da invasão do Capitólio, que foi gravíssima, tanto quanto o 8 de janeiro aqui no Brasil. Eu nem ouvi a palavra indulto, anistia do noticiário e das questões dos Estados Unidos. É que o Trump e os Estados Unidos, e falava isso com o Folena ontem, realmente não são referência para absolutamente nada mais hoje, né, no campo do direito e da democracia. Agora, existe algum comentário possível que você possa fazer com relação a essa atitude do Trump, se ela pode ser replicada aqui no Brasil? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? A classe política brasileira é um pouco imprevisível, né? É imprevisível, o Supremo tem exercido um exercício de contenção, né, principalmente do Legislativo, dos desmandos do Legislativo. Eu não sei se em algum momento vai haver alguma pacificação ou se isso vai evoluir até certo ponto, não dá para saber. Né? O Supremo, inclusive um dos motivos é justamente o fato do Supremo ter apertado o cinto em relação ao orçamento secreto, né, que é o grande gargalo orçamentário hoje, e que é uma questão muito problemática, inclusive para o Poder Executivo, né, porque ele fica refém desse orçamento secreto. Isso começou a se institucionalizar no governo Dilma, como ela não quis fazer, derrubaram, e aí depois Temer, Bolsonaro e Lula estão reféns desse orçamento secreto. E agora a questão foi judicializada com o Supremo para tentar diminuir um pouco essa farra. O plano do orçamento secreto é que você tem emendas que vão para as bases do legislativo, você não tem controle sobre esse dinheiro, você não sabe para onde esse dinheiro vai, é dinheiro público, né? Então isso é absurdo, é bizarro num nível que as pessoas perderam a noção de como isso é bizarro. Se as pessoas parassem para ver como isso é absurdo, é um dinheiro público que você não sabe para onde vai. É um negócio absurdo, né? Então, não acho que isso do Trump vai acontecer exatamente nos mesmos moldes, porque lá me parece que ele tem um certo controle sobre a Suprema Corte. Isso decorre em parte, inclusive, do que ele fez no mandato anterior, que foi indicar um ministro republicano e afastar o equilíbrio que existia na Suprema Corte norte-americana. Havia meio que um pacto implícito lá de que era indicado um democrata e um republicano, um democrata e um republicano. Aí o Trump decidiu que ia nomear mais republicano do que democrata. Então hoje ele tem um certo controle sobre a corte, existe uma certa
uma certa relação de poder em relação à Suprema Corte, o que não tem aqui no Brasil, né? Aqui não existe um poder do Legislativo ou até do Executivo sobre a Suprema Corte, no sentido de o chefe do Executivo querer praticar uma atitude despótica. A Suprema Corte tem batido de frente aqui no Brasil em relação a isso. Ainda que existam, sim, existam posturas erráticas, sim, em alguns pontos as decisões da Suprema Corte aqui no Brasil existem, sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para criticar, porque talvez se não fossem eles, a gente não estaria assim aqui hoje, né? Então, né, basta ver o que tiveram que fazer, o que o TSE teve que fazer no dia da eleição para evitar que a PRF impedisse as pessoas de votarem, né? Então, a Suprema Corte teve um papel importante, ainda que com erros. Esses erros têm que ser estudados em algum momento, sim. Eu acho que aquele autor do livro Como as Democracias Morrem, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: a Suprema Corte ela está agindo sim, em alguns momentos de maneira mais proativa do que caberia, numa situação de anormalidade institucional. Então, para conter essa situação, ela está sendo mais proativa do que o normal. Quando a situação se normalizar, ela deve voltar um pouco mais, ela deve se recolher um pouco mais. Mas agora, se ela se recolhe, acontece um golpe de Estado. Então, É até um, porque um ponto importante, Conde, tá? A tentativa de golpe não acabou, tá legal? Ela só tá tentando acontecer por outras formas, né? Por força de interferência externa, por força de controle orçamentário, por força do centrão desembarcando do governo, como aconteceu ontem. Então, a tentativa, aquele golpe lá atrás não acabou. Ele só está tentando se realizar de outras formas. O importante é a gente deixar isso claro. eles estão se reagrupando agora, é um reagrupamento de todos esses atores aí que estimularam o 8 de janeiro e produziram esses ataques contra a democracia no Brasil. Se você certamente se deparou com a matéria da Economist elogiando o Brasil, e também teve uma matéria do Washington Post que foi um pouco deturpada aqui na tradução, que também era elogiosa ao Brasil, no sentido de que o Brasil não tem medo do Trump. E o STF, nesse sentido, deixou isso muito claro. É quase impressionante, né, que a gente tenha esse gesto de soberania ali posto, né? Como é que você está vendo essa pressão que vem de fora e se é que ela, de fato, vai continuar vindo? Como é que você está vendo isso? Tem muita gente descobrindo que existe uma coisa chamada imperialismo, né, Conde? O pessoal descobriu que isso existe, né? É verdade. O pessoal descobriu meio tarde, mas descobriram. Na verdade, essa política intervencionista sempre existiu. Basta ver a Operação Brother Sun em 64, né? Basta ver tudo que aconteceu na história do Brasil e etc. O Brasil entrou na Segunda Guerra do lado dos aliados. Mas ele não entrou na Segunda Guerra do lado dos aliados por uma adesão ideológica varguista. Vargas, ideologicamente, era mais alinhado com as potências do eixo, né? Tanto que Vargas mandou o Gabenário para a Alemanha, né? Vargas, ideologicamente, etc., ele estava mais por uma lógica fascista, né? Mas ele, justamente em razão da pressão norte-americana, ele teve que ir para os aliados. Depois do golpe de 64, os Estados Unidos atuaram, não só aqui no Brasil, né? Mas em todas as ditaduras da América Latina, os Estados Unidos atuou. Isso já está documentado hoje, não há dúvida. A Operação Brother Sun foi uma operação para isso. Então, esse fenômeno sempre existiu, é importante deixar isso claro, é que talvez nunca tenha desistido sem nenhum disfarce como agora. Agora, simplesmente, eles tiraram a luva do disfarce. Basta lembrar que Obama espionou a Dilma. Então, a gente não tem que achar que isso só está acontecendo agora, né? O modelo norte-americano imperialista, a partir da doutrina do Destino Manifesto, de que eles são um país abençoado que tem que salvar toda a humanidade, justifica todas essas intervenções que sempre ocorreram desde quando as colônias se agruparam lá, quando era uma confederação, e houve ali o agrupamento das 13 colônias norte-americanas. Então, isso é comum na política norte-americana. A política externa norte-americana, ela é assim, não importa se o presidente vai ser republicano ou democrata, né? A política externa sempre, necessariamente, é uma política altamente imperialista e um país altamente ibérico que não consegue ficar 2, 3 anos sem participar de alguma guerra, ainda que seja por procuração. Agora, o que é importante a gente ter em mente, Conde, é que nunca a coisa chegou nesse nível de... Não é nem mais disfarçada essa intervenção, mas é porque, na verdade, nada nos Estados Unidos, ainda que seja um país premiado de contradições, altamente racista, desigual, etc., a gente não tinha tido ainda uma erosão democrática no modelo norte-americano, ou seja, a gente não teve uma crise democrática interna na história dos Estados Unidos como a gente está tendo agora. Até amigos meus que viam com bons olhos os Estados Unidos estão com dificuldade de defender o que o Trump está fazendo, né? Então está muito difícil. Então me parece que
Ele vai continuar com esse discurso, vai continuar com esses ataques. Acho que com a condenação do Bolsonaro, eu acho difícil ele se calar, acho que mais alguma coisa vai acontecer. Pelo que eu tenho lido, é muito difícil saber o que vai acontecer exatamente, que O tipo de Trump é ataque vai vir. imprevisível também, né? É imprevisível. Essa investida na Venezuela é preocupante porque demonstra pela primeira vez uma ofensiva militar na América Latina, né? É uma coisa que até então a gente não tinha visto, isso é preocupante. Espero que isso não cresça, porque a coisa toma uma proporção que já fica um pouco mais complicada, né? Porque uma coisa é ele falar, vou tarifar, outra coisa é ele dizer que vai mudar, vai colocar os navios de guerra, os destroyers americanos na costa da América Latina. A coisa já toma outra proporção, né? Então, se bem que foi muito interessante, teve um discurso do Putin, quando o Putin se encontrou com o Trump, não sei se vocês viram isso, que o Putin expressamente falou do Brasil e do Lula. E meio que deu um recado, falou, olha, não mexe com os caras. Ele falou isso, né, No do lado do encontro com o Trump. Trump? No encontro com o Trump, lá naquele encontro que teve em Alasca, No Alasca? tem um trecho do discurso do Putin que ele fala, ele começa a falar dos BRICS, depois ele entra no Brasil e fala do Lula. E expressamente, ele meio que dá um Rapaz, eu recado, não ó, me lembro para. disso. Mas Assim, cara, foi bizarro isso. É porque eu vi no site que fez a tradução em tempo real do discurso dele do russo para o português. Ele fala isso, depois dá uma olhada. Ele expressamente menciona o Brasil. De certa forma, foi muito interessante, porque é como se ele estivesse dizendo, ó, a gente está observando e os BRICS têm lado aqui, então cuidado com o que você faz. Porque eu fiquei pensando, como é que será que os BRICS vão se manifestar em relação a isso? E o Putin, no discurso, falou isso do lado do Trump, lá naquela conferência do Alasca que eles fizeram. Então, isso é um sinal muito interessante, porque o Putin podia não ter falado disso, tipo, isso não é um problema meu, né? Mas ele se manifestou, tá? Então foi muito interessante. Eu não esperava, confesso, que ele O que fosse eu me lembro, o que comprar me essa chamou a briga. atenção naquele encontro do Alasca é que o Putin ligou para o Lula na véspera do encontro e logo que chegou na Rússia depois do encontro também ligou para o Lula. Eu achei impressionante isso. Então, ele falou exatamente, estou até procurando aqui, mas ele fala do Lula, assim, ele Tá menciona naquele expressamente. Ele menciona aqui exatamente. expressamente. Ele menciona Alasca aqui, ó, ele menciona aqui, ó. Aqui, ó. Tem o trecho aí. Tá, então tem essa questão. Mas é isso, mas ele fala do Lula lá, e depois ele liga antes e depois, alguma coisa assim. Ele liga É, também para falar com a o gente está presidente. nessa turbulência internacional também, que eu vou conversar hoje, o James Onig vai estar aqui, que é especialista em geopolítica, também professor da FACAMP, com você é professor da PUCAMP, né? É isso? Sim. Não, PUCAMP Isso não, da, né? o Você é campo da professor pós-graduação. Da da pós-graduação. pós-graduação da PUCAMP. E o Onig, eu vou perguntar para ele do desfile da China militar, que deixou o mundo, inclusive o Trump se sentiu desprezado, porque não foi convidado, porque estava lá tudo que o Trump gosta, né? O Xi Jinping, o Putin e o Kim Jong-un. Quer dizer, o Trump é louco por esses caras. E o E não estava presidente lá. e o presidente da Índia estava lá também, né? O Narendra Modi, mas tem outra pegada, né? Mas enfim, estava Primeira todo mundo pegada. lá. Mas não, mas estava lá também, porque de certa forma foi uma mini cúpula dos BRICS ali, né? Sim, sim, verdade. E o Celso Amorim e a Dilma Rousseff estavam presentes. Estavam Rodrigo, presentes. deixa eu te perguntar sobre o julgamento. A defesa do Bolsonaro, nós tivemos ali enfim, tem uma série de questões ali nas sustentações orais das defesas. Eu não vou pedir para você, evidentemente, porque é muita informação também para esse tempo de resposta que eu vou te dar, mas vou me concentrar na defesa do Bolsonaro, do Celso Vilardi, que questionou muito os prazos que foram dados ali. Me pareceu um pouco uma bola levantada para o Fux pedir vista, alguma pressão nesse sentido. O que você poderia dizer da estratégia da defesa, tanto dos acusados, mas em especial do Bolsonaro nesse momento? Olha, aqui primeiro que a defesa tem diversas teses, tem teses mais fáticas, mas basicamente, né, a tese mais óbvia justamente é que diz respeito ao fato de não ter havido ainda nenhum ato executório. Essa é a tese mais óbvia, né, de que você teve só uma preparação de golpe, mas que não chegou a se operacionalizar. Essa é a tese mais óbvia e que o Bolsonaro vai tentar sustentar, de que foram meros atos preparatórios e que ato preparatório em direito penal, em regra, não tem relevância. O que as pessoas têm que lembrar é que esse crime, Conde, é um crime de tentar dar golpe de Estado, porque se você consegue dar golpe de Estado, não tem como julgar o cara, porque ele vira o poderoso. Então, o crime já se pune na forma tentada. Então, já é um crime que pressupõe uma antecipação mesmo da punição.
tá? Agora, essa é a tese principal. Claro que a defesa vai tentar trazer algum fato novo, algo diferente, para criar uma justificativa para o Fux poder pedir vista. Por quê? Porque né, em Fux we trust, né? É importante lembrar dessa frase, né? Do Deltan Dallagnol com o Moro. O que acontece? O Fux, ele vai tentar... o Alexandre de Moraes, quando ele começou o julgamento, ele deu uma indireta para o Fux. Não sei se você viu. Ele falou, olha, Fux acompanhou a instrução, como quem quer dizer, amigo, você acompanhou tudo, não tem porque você pedir vista, porque você não precisa de tempo para julgar, porque você assistiu tudo. Então ele deu essa indireta já pro Fux. Agora, se o Fux vai pedir vista ou não, isso depende de critérios que não são jurídicos, da pressão que ele está exercendo, de quem está por trás disso, percebe? Né? Então, assim, eu não sei se vai. Claro que isso vai gerar uma crise dentro da corte, né? Porque a ideia é que isso não aconteça, mas o Fux já sinalizou, teve um julgamento, né, da turma do Supremo que ele julgou de maneira contrária. Para o Lula, ele julgou de um jeito, ele adotou um raciocínio A. Para o Bolsonaro, para a mesma situação, ele adotou um raciocínio B. Ele saltou de punitivista para garantista. Exato. Na época da Lava Jato, o Fux era o ministro mais punitivista. Aliás, é um lavajatista contumaz. Agora ele virou garantista. Agora ele é um cara que está preocupado com os direitos e garantias fundamentais do acusado. Na época da Lava Jato, ele não estava muito preocupado com isso. Né? É bem seletivo o garantismo fuxiano, né? Por assim dizer. Uma escola garantista seletiva. Então, não dá para cravar que ele não vai pedir vista. Eu diria que é 50-50, tá? A probabilidade dele pedir vista ou não. Onde eu cravaria assim, cara. Eu realmente não boto fé. É que o pedido de vista tem esse problema, é uma coisa subjetiva, né? Depende Exato. da cabeça do dia do ministro. E se o advogado criar alguma tese relacionada a algo que aconteceu ali, que o problema para ele pedir vista, ele vai ter que achar um bom argumento. O Alexandre de Moraes tentou cercar para ele não ter argumento. O Alexandre de Moraes disse, olha, você quer pedir vista? Ok, peça vista. Mas você não tem argumento para isso, né? Porque se você acompanha... Porque vista é para quê? Vista significa que você não está pronto para julgar. Uhum. Você não está pronto ainda, você precisa estudar o processo. Ora, se você acompanhou a instrução, você vai estudar o quê? Se você já está acompanhando a instrução. A menos que algum advogado, aí que está o ponto, traga alguma tese que vai fazer ele pensar em algo que ele não havia pensado antes. E isso é muito fácil acontecer com tanto advogado sustentando tese, né? Então, se ele quiser, ele arruma um argumento, tá? Claro, não, mas é por isso que eu sou um daqueles que acha que o Fux vai pedir vista, porque ele tem ali uma, inclusive de protagonismo, né, disputa de protagonismo. De qualquer maneira, o encaminhamento, nesse particular, o Brasil está indo relativamente bem, estável, que causa um alvoroço no campo político, quer dizer, Brasília conflagrada nesse momento, em função justamente do julgamento do Bolsonaro. Deixa eu colocar na tela aqui o Jefferson Miola, que está se juntando a nós e vai seguir com a gente aqui no Giro das 11. Tudo bom, Miola? Bem-vindo. Salve, bom dia, tudo bem, Gustavo? Bom dia, Rodrigo, um abraço grande para vocês. Bom dia, grande abraço. Bom dia. Rodrigo Pardal, meu querido, para a gente terminar, sobre a lei Magnitsky, as pressões em cima do Alexandre de Moraes, se você puder ser breve, como é que você está vendo essa situação? Quer dizer, há também uma dignidade, soberania, né, por parte do Brasil e do STF nesse momento com relação a essas pressões, né? Como é que você está vendo isso? Isso é importante, gerou uma onda em favor de uma soberania brasileira, algo que a gente não está acostumado a ver dessa forma, né? Mas o importante é que essa lei é questionada mesmo nos Estados Unidos, porque a aplicação da lei, como o Trump está fazendo, pressupõe, segundo muitos juristas norte-americanos e advogados norte-americanos, um desvio de finalidade. A lei não deveria ser para isso. Então, esse argumento faz com que seja controvertida a própria aplicação da lei lá nos Estados Unidos. Então, tem deputados democratas que estão questionando e juristas americanos que estão questionando. Então, mesmo lá é problemática a aplicação da lei da forma como está sendo aplicada. Perfeitamente. Rodrigo Pardal. Opa, peraí que eu cliquei errado aqui no nosso mosaico. Rodrigo, muito obrigado. Nós teremos novo encontro daqui a 15 dias. Rodrigo vai estar presente aqui, porque o público adorou, me pediu aqui para ouvir o Rodrigo Pardal, e a gente é privilegiado por isso. Obrigado. Bom, nós estamos na quinta-feira. Bom fim de semana para você. Não trabalha muito, hein? Pode deixar. Igualmente. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Rodrigo Pardal.